Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jordão, pastor da Igreja Batista Regulado, Pai Jussara, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. É com imensa honra, um grande prazer que queremos iniciar mais uma transmissão do culto online da nossa igreja. Eu quero desde já te pedir para que você possa compartilhar o link da nossa transmissão com seus conhecidos, com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, bem como no seu status, no seu celular, tá? Do seu WhatsApp, enfim, da forma como você puder espalhar o link da nossa transmissão, eu ficarei muito grato. Também peço que você deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, clique aí no joinha. E se você está nos assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? Isso é muito importante para a gente poder ter um retorno e saber a quem nós estamos atingindo no decorrer desse novo desafio de transmitir os cultos através da internet, tá certo? Também quero pedir outra coisa a você, que você possa deixar registrado aí o teu nome no chat da nossa transmissão e, se possível, até deixar um comentário, né, para que a gente possa saber quem são as pessoas que estiveram nos assistindo, quem esteve participando conosco, tá certo? Quem está participando conosco, melhor dizendo. Então, vamos iniciar o culto com uma palavra de oração e depois nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 304 do Cantor Cristão. Então, baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai amado, aqui estamos diante do Senhor para dar-te graça, ó Deus, pelo dom da vida, pela salvação eterna, pelo privilégio que temos de fazer parte da tua família, por termos a certeza que nossos pecados foram perdoados por meio da obra do sacrifício de Jesus na cruz em favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse local que o Senhor reservou para que tua igreja possa te adorar. Agradecemos também pela saúde que nós temos, por até aqui, ó Pai, não ter morrido ninguém que nós conhecemos, os nossos familiares, a nossa igreja. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe este culto, que o teu povo possa ser grandemente edificado nesta noite. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Então, quero convidar você a pegar o seu cantor cristão, sua Bíblia, deixa aí do lado, sua garrafinha de água, tá certo? Importante que você esteja com sua água aí bem pertinho, para que nada nem ninguém venha atrapalhar durante esse período que nós vamos estar juntos aqui, adorando e aprendendo da palavra do nosso Deus. Então, vamos cantar ao Senhor com o hino de número 304. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 304, que tem como título Um Vaso de Bênção. Então, louvemos ao Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par.
avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos agora abrir as nossas Bíblias para Provérbios capítulo 2, verso de número 6. Provérbios capítulo 2, verso de número 6. É importante lembrarmos que nós estamos estudando o tema Quem sou eu na vida? Então, nós já estudamos que há pelo menos a possibilidade de sermos 5 tipos de pessoas, né? Provérbios ele fala de 5 tipos de pessoas que vivem e realizam atividades que caracterizam o seu ser. Então nós já falamos sobre o perverso, nós já falamos sobre os simples, nós já falamos sobre o escarnecedor, sobre os nécios na semana passada e hoje, encerrando, nós vamos falar sobre a pessoa do sábio. Então, vamos ler aqui a passagem, capítulo 2, verso número 6. Ele diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O entendimento. Então, conforme temos estudado, amados irmãos, o livro de Provérbios, vocês já devem ter percebido que é um guia para se obter a sabedoria. E em alguns pontos, nós notamos Salomão ressaltando várias características importantes da pessoa sábia. Agora, quais são essas características que nós devemos conhecer e também devemos imitar? Eu quero destacar aqui algumas dessas características. Em primeiro lugar, nós podemos notar no capítulo 1, no verso de número 5, Salomão, ele diz assim, a gente nota aqui no capítulo 1, que Salomão ele deixa logo de claro que qual é o propósito de Provérbio. Ele diz, Provérbios de Salomão, verso 1, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então, em primeiro lugar, os sábios, eles são aqueles que dão ouvidos às instruções sábias, especialmente as que se encontram na palavra do nosso Deus. Então, em outra passagem, por exemplo, lá no capítulo 22, no verso de número 17, Salomão ele vai deixar claro para nós que as pessoas sábias, eles atentam para a instrução, quer seja ela oral, ou também quer seja a instrução escrita, que se encontra na palavra do nosso Deus. Provérbios 22, verso de número 17 a 21, assim está escrito. Acompanhe comigo aí na imagem o verso redigido e mostrado aí para vocês. O texto diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicarem todos aos teus lábios. No verso 19 ele diz:
Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução. A ti mesmo, no verso número 20, ele diz: porventura eu não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Então, meus amados irmãos, nós notamos aí claramente que as pessoas sábias, elas atentam para essa instrução. E Salomão deixa isso bem claro. Agora, outra pessoa que deixou isso também bem claro para nós foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele nos advertiu para darmos atenção àquilo que nós ouvimos. Em Marcos capítulo 4, no verso de número 24, Jesus ele disse assim: também lhes disse, atendei ao que ouvis. Com a medida com que medis, os medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Então, Jesus ele chama a atenção para aquilo que nós ouvimos. E não somente isso, mas também como ouvimos. Em Lucas, no capítulo 8, no verso de número 18, Jesus diz assim: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, mais uma vez, nós vemos Salomão, no capítulo 19, no verso de número 27, ele falando sobre a importância de dar ouvidos às instruções. E ele diz assim: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. E também, no capítulo 23, no verso de número 23, ele diz assim: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, meus amados irmãos, é bom sempre lembrarmos que sabedoria, conhecimento e inteligência são três coisas diferentes. Conhecimento é aquilo que nós adquirimos através do estudo. A inteligência é a habilidade de aprender, e de aprender fácil, né? De uma forma simples, aquilo que se está sendo ensinado. E a sabedoria é exatamente aquilo que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos e com aquilo que nós usamos a inteligência para aprender. Então, de uma forma bem básica, sabedoria é saber viver a vida de acordo com as instruções que nós aprendemos na palavra de Deus. E isso Salomão mostra claramente que é importante nós investirmos na sabedoria, em ser uma pessoa sábia. E isso demonstra para nós que a sabedoria, ela custa caro. E custa caro por quê? Porque ela vale a pena. Então, isso significa que nós devemos gastar tempo lendo e estudando a palavra de Deus com diligência, guardando suas verdades em nosso coração, obedecendo aos mandamentos, conforme está escrito no capítulo 2, o verso de número 1 a 9. Também é importante lembrarmos que não basta apenas ler a Bíblia de estudo e ler livros sobre a Bíblia. Por quê? Porque apesar de serem úteis, uma coisa é o conhecimento sobre a palavra e outra, bem diferente, é exatamente ouvir falar através dela e ela nos ensinar a sabedoria que nos tornará mais parecidos com Jesus. Por isso que é importante essas disciplinas, a guardar a verdade no coração, é importante estudar a palavra, né? Fazendo anotações, pensando, refletindo, e isso é totalmente diferente do que simplesmente apenas ler a Bíblia por ler. Então, ao longo de muitos anos, meus amados irmãos, nós podemos notar que algumas pessoas possuem um conhecimento fenomenal das Escrituras, mas que não se manifestam o fruto do Espírito. Então, isso significa que aquela pessoa ela apenas tem um conhecimento, ela não tem a sabedoria de Deus para viver a vida. Então, nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que o sábio,
ele é alguém que dá ouvidos a instruções sábias, especialmente aquelas que se encontram na palavra de Deus. Então, quer seja elas escritas ou oral, ele dá ouvido, ele dá atenção. Eu pergunto para você, você é alguém que se debruça sobre a palavra de Deus para aprender? Você é alguém que tem prazer de ouvir servos do Senhor pregando a palavra? Se isso acontece com você, você está agindo de forma sábia. E se você é uma pessoa que não tem prazer em ouvir a palavra do Senhor, em ler a palavra do Senhor, você não está agindo como uma pessoa sábia. Em segundo lugar, nós vemos que os sábios, eles não desperdiçam seu tempo ouvindo tolices ou mentiras. Então, isso significa que os sábios, eles têm cuidado com o que lê, com aquilo que ouvem e também com aquilo que falam e conversam no seu dia a dia. Eles se esforçam para ter um coração e mente livres de qualquer lixo. Por quê? Porque todo lixo que entra na nossa mente acaba saindo. Não é sem razão que Salomão, ao escrever o capítulo 4, no verso número 23, ele vai dizer que é importante nós guardarmos o nosso coração. Ele diz, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, queridos irmãos, por esse motivo, são extremamente seletivos os sábios quanto aos programas de rádio, de TV, que ouvem e assistem, como também até mesmo com os livros que eles leem. Então, em terceiro lugar, nós notamos também que os sábios, eles são pessoas que se beneficiam da repreensão e do conselho. Antes de entrarmos nesse terceiro ponto, eu quero destacar também, queridos, que você também precisa ser seletivo naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você lê. Não seja tolo. Não acabe abrindo a sua mente para todo tipo de lixo que está à disposição na mídia ou na literatura, tá certo? Então, vamos lá. Então, os sábios, eles se beneficiam da repreensão. E aí nós notamos em Provérbios capítulo 9, no verso número 8 e 9, Salomão, ele dizendo assim, não repreenda o escarnecedor para que não te odeie. Repreende ao sábio e amar-te-á. Instrui ao sábio e ele será mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então perceba que o sábio, ele é totalmente diferente, o oposto, o reverso daquilo que é o escarnecedor. Enquanto o escarnecedor, ele odeia aquele que o repreende, o sábio, ele ama. Enquanto o escarnecedor não gosta e não quer ser instruído, o sábio, ele tem prazer em ser instruído para ser mais sábio, mais justo e está em crescimento, em constante crescimento, melhor dizendo. No capítulo 10, no verso 17, Salomão diz assim, o que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Provérbios 17, no verso número 10, agora o contrário, né? Diz assim, mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Então, o sábio é também caracterizado aqui como aquele que dá atenção à instrução, como aquele que, ao ser repreendido, aprende com facilidade, não volta a transgredir, a cometer os mesmos erros, mas é também alguém que dá ouvido não somente à repreensão, mas aos conselhos. Em Provérbios 13, no verso número 10, Salomão diz assim, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham, se acham sabedoria. No capítulo 12, no verso número 15, Salomão diz assim, o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é o quê?
é sábio, é sábio. E em Provérbios capítulo 19, no verso de número 20, Salomão diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Então, nós notamos, queridos irmãos, que os sábios são alguns que dão ouvido à repreensão, que dão ouvido ao conselho. Agora, por que isso acontece? Porque eles não têm um conceito elevado acerca de si mesmo, ao ponto de achar que não podem aprender mais, não precisam mais aprender. Ora, se somos sábios a nossos próprios olhos, devemos lembrar que não seremos sábios aos olhos de Deus. Não somos. Provérbios 3, no verso de número 7, ele diz: não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. No capítulo 26, no verso número 12, Salomão diz: vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança para o tolo do que para ele. Então, meus amados irmãos, nós notamos aqui que o sábio é alguém que se beneficia da repreensão e do conselho. Você é assim? Como é que você reage quando alguém te repreende, quando alguém te dá um conselho? Você agradece, você reflete e faz exatamente como está sendo instruído? Ou você simplesmente age de forma feroz, de forma agressiva, grosseira e rejeita a ajuda daquela pessoa que está querendo corrigir o erro da tua vida? Se você age assim, você é um tolo, mas se você aceita a repreensão e o conselho, você está agindo de forma sábia. Em quarto lugar, os sábios, eles são pessoas que temem ao Senhor. Nós notamos no capítulo 1, no verso número 7, Salomão dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Desprezam a sabedoria e o ensino. Então, nós vemos também que temer a Deus, nós vimos anteriormente, significa respeitá-lo de modo a obedecer à sua vontade e procurar honrar o seu nome. Então não se esqueça, todas as vezes que você lê em Provérbios a palavra temor, a expressão temor ao Senhor, você deve lembrar que isso significa respeitá-lo de modo a obedecer à sua vontade e procurar honrar o seu nome. Temer ao Senhor é exatamente o contrário de tentar o Senhor deliberadamente ao desobedecer a Ele e desafiá-lo a intervir para corrigir as besteiras que nós fazemos com as nossas vidas. Então, lembra do que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, no verso número 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, significa que nós devemos a cada dia investir para que sejamos cada vez mais obedientes a Deus, nos esforçarmos para ser obedientes a Deus e honrarmos o nome que nós carregamos sobre nós, que é o nome de cristão. Outra passagem também que fala sobre isso é Salmo 2, verso número 11, quando ele diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos dele com tremor. Agora, por que o sábio ele teme a Deus? Porque o sábio ele sabe que o temor a Deus é fonte de vida. Em Provérbios capítulo 14, no verso número 27, Salomão ele diz isso, ele diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços da morte. Então não somente uma fonte de vida, mas também conduz à vida. Nós vemos em Provérbios 19, verso de número 23, ele dizendo: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Outra coisa também que Salomão nos diz, no capítulo 14,
no verso de número 26, é que o temor ele dá segurança. Ele dá segurança. Olha só o que diz. No temor do Senhor, há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de quê? De refúgio. Também dar a nós esperança. Provérbios 23, verso de número 17 a 18. Olha o que diz. Não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo dia, porque deveras terás uma recompensa. Não será malograda a tua esperança. E também nós aprendemos que aquelas pessoas que temem a Deus, que respeitam o Senhor, eles têm vida longa. Olha o que é dito em Provérbios capítulo 10, no verso de número 27. Ele diz, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós organizamos corretamente nossas prioridades. Salomão ele vai dizer isso em Provérbios capítulo 15, verso número 16. Ele faz com que nós tenhamos uma visão diferente do mundo. Ele diz, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há o quê? Inquietação. Você já imaginou como é a vida de alguém que não está contente com o Senhor, com aquilo que Deus deu, e passa a procurar ter a todo custo as coisas que não lhe pertencem? Pois bem, o que é que ocorre? Ocorre exatamente uma vida cheia de confusões, né? Então, nós notamos também que o temor do Senhor nos faz nos apartar do mal. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns versos, né? Provérbios capítulo 8, verso de número 6, Provérbios capítulo 8, verso de número 6, ele diz assim, olha só, Provérbios capítulo 8, verso de número 6. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Espera aí, desculpe aí, irmãos. Deixa eu ver aqui, Provérbios capítulo 8, verso de número 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Agora vamos para o capítulo 16, verso de número 6. Aí sim, eu fiz uma troca aqui. Ele diz, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, né? se perdoa a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Agora eu volto para o capítulo 14 e vejo o que diz o verso de número 2. Ele diz assim, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, os sábios são aqueles que respeitam e obedecem, procurando sempre honrar o nome do Senhor. Você é assim? Ou você é aquele tipo de pessoa que gosta de dar um jeitinho, né? Que acha que Deus, ele abre sempre concessões para os desvios da tua índole, do teu caráter, do teu comportamento que deveria ser reto, justo e íntegro, como aquele que carrega o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se isso é realidade da sua vida, então você é alguém que teme ao Senhor, você é uma pessoa sábia. Mas se isso não acontece, você é aquela pessoa que é trapaceira, que gosta sempre de conseguir achar um meio para enrolar e ganhar vantagem, você não é uma pessoa sábia, você é uma pessoa tola. Então é preciso refletir e, caso isso seja verdade na tua vida, é necessário mudança de vida. Em quinto lugar, nós vemos também que os sábios relacionam-se com outros sábios. Salomão diz em Provérbios 13, no verso de número 20, ele diz, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então, meus amados irmãos, é possível, ao estudarmos as Escrituras, identificarmos
com mulheres e homens sábios das histórias bíblicas e aprendermos com ele. Ao passar tempo também com amigos que temem a Deus, nós podemos também adquirir sabedoria e crescer em nosso conhecimento de Cristo. E, em terceiro lugar, também, ao fazermos uma peregrinação cristã, fazendo a retrospectiva, né? Olhando para o passado, vendo as pessoas que nós convivemos, que eram tementes a Deus, com certeza, nós vamos lembrar, e muitas pessoas nos ajudaram a compreender melhor a sabedoria e os caminhos do Senhor. Então, quero destacar que o relacionamento com pessoas que são sábias, elas nos ajudam. Quer seja por meio das Escrituras Sagradas, olhando a vida de homens e mulheres, quer seja também ao nos relacionar com amigos, pessoas que realmente são tementes a Deus, vão não só nos ajudar a crescer, mas também a temer mais ao Senhor, mas também nós podemos olhar para pessoas que foram importantes no passado em nossas vidas. Capítulo 12, no verso de número 16, Salomão diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então, olha só como é importante o justo, ele atentar para aquelas pessoas com quem ela anda. Porque o justo, ele serve de guia para os seus irmãos, para os seus amigos. Mas o caminho do perverso faz com que a gente possa errar. Interessante que Paulo ele vai dizer que as más conversações corrompem o bom costume. Vai ter pessoas que vai dizer assim: tem nada não, tem nada a ver. Quando alguém vem nos alertar sobre aquela pessoa que não é uma boa companhia para nós, você será tolo se você agir dessa forma. Se você disser tem nada não, tem nada a ver, você será tolo. Ouça, sabe, aprende ouvindo e refletindo com a repreensão e com os conselhos, tá certo? Agora, é claro também que há uma maneira maravilhosa de andar com os sábios. Uma das coisas que nós podemos usar a nosso favor para andarmos com os sábios é ler biografias cristãs e também ler a história da igreja. Ao fazermos isso, talvez, meus amados irmãos, vocês vão crescer ainda mais na sua fé cristã. Ora, eu e você não andamos com homens como Hudson Taylor, não conhecemos pessoalmente Hudson Taylor, Santo Agostinho, D.L. Moody, mas ao ler biografias de homens como esse, sermões, cartas, certamente nós seremos beneficiados por suas jornadas com o Senhor. Então, em quinto lugar, é muito importante que você se relacione com os sábios, para você se tornar sábio. Em sexto lugar, os sábios, eles preservam e usam o que adquiriram. Em Provérbios 10, no verso 14, Salomão ele diz assim: o sábio entesoura o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. É uma ruína iminente. O que merece nossa atenção aqui? Salomão diz: sábios entesoura conhecimento. Então, se tivermos sabedoria guardada em nosso coração, diremos coisa certa no momento certo e também ajudaremos outras pessoas. Por outro lado, o insensato perdem qualquer sabedoria que porventura tenham adquirido. E suas palavras, ao invés de ajudar, causam destruição. Causam destruição. Então, pode-se observar também, em um texto paralelo de Provérbios 12, verso de número 27, quando ele diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Então, o homem sábio é alguém que não desperdiça
aquilo que ele adquire. Ele aproveita tudo que está ali no seu poder, né? Na sua disposição. O pregador escocês George Morrison, ele tem um excelente sermão sobre esse texto. E ele chamou o sermão dele de benefícios desperdiçados. Como você pode observar, o próprio título já é um sermão. E isso nos ensina o fato de que como é triste quando as pessoas elas desperdiçam seus benefícios ao deixarem de usar a instrução, os sermões, as lições bíblicas que ouviram ou os livros que elas leram. Então, não se esqueça, os sábios eles entesouram o conhecimento, as aptidões que adquiriram e usa esse tesouro para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, muito comum, pessoas quando terminam o seminário, terminam suas faculdades, elas estão tão estressadas com a vida corrida que elas tiveram durante os seus estudos, que muitas vezes elas se desfazem daquilo que elas construíram no decorrer do curso, de livros. É muito comum acontecer de pessoas deixarem livros, né, de grego, de hebraico, como se nunca mais fosse precisar usar, né, e acaba desperdiçando aqueles anos de estudos nas línguas originais. Agora, será que isso é uma atitude sábia? Não, não é uma atitude sábia. Então, amados irmãos, tudo que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada cristã deve ser guardado como tesouro. Um dia você vai utilizar, seja uma anotação na sua Bíblia, ou num caderninho, de uma pregação que você ouviu. Enfim, um dia isso pode te ajudar lá na frente. Então não desperdice, você é uma pessoa sábia, guarde, entesoure aquilo que você aprendeu, e um dia certamente você usará para a glória de Deus. Em sétimo lugar, os sábios, eles são sábios porque eles fogem do pecado. No capítulo 14, no verso de número 16, Salomão ele diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá por seguro. Então, nós vemos claramente aqui, meus amados irmãos, a diferença do insensato para o sábio. Enquanto o sábio se desvia do mal, o insensato, ele acha que pode vencer a qualquer um, né, e se dá por seguro. E como meu avô sempre dizia, né, Jordão, você precisa lembrar que sempre há um homem mais valente do que outro. E tem um lugar que está repleto de gente valente. Você sabe que lugar é esse? E eu ficava assim perguntando. Não, papai. Eu chamava ele de papai. Me diga qual é. Ele disse, o Zé Bocão. Qual é o Zé Bocão? O que é o Zé Bocão, papai? E ele dizia, o Zé Bocão é o cemitério, meu filho. O Zé Bocão é o cemitério. Então, uma consequência natural, meus amados, de temer ao Senhor é exatamente abominar o pecado. Provérbios 8, verso de número 13, diz, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa, eu os odeio. Também no Salmo 97, no verso de número 10, lá está escrito, o salmista disse, o Senhor ama os que odeiam o mal, Ele preserva a alma dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. E em Romanos capítulo 12, o verso número 9, Paulo vai dizer assim, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, o sábio é alguém que foge do mal. E também, nós notamos que a pessoa que confia em si mesma, ela não é sábia, como nós vimos aqui Salomão dizendo. Por quê? Porque nós podemos citar pelo menos 3 tipos de pessoas, pelo menos 3 pessoas que
confiaram em si mesmo e se deram mal. Primeiro, Josué. Josué confiou em si mesmo e perdeu a batalha. Josué capítulo 7. Lembra disso? Era para ele atacar com todo o povo, ele atacou com apenas 2.000 pessoas e todos foram derrotados. Sansão tinha também essa mesma atitude e acabou se tornando prisioneiro. Juízes capítulo 16. E uma terceira pessoa que nós vimos que confiava muito em si, negou ao Senhor Jesus 3 vezes. Essa pessoa é o apóstolo Pedro. Então não nos esqueçamos que disse Paulo lá em 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Portanto, meus amados, as pessoas sábias, elas não se arriscam desnecessariamente, nem fazem experiências para ver quão perto conseguem chegar do precipício sem cair. Nós vemos que um bom exemplo de pessoa que viu o mal e fugiu do mal, abominou o mal, não viu naquela oportunidade de pecado, uma oportunidade de se dar bem, foi José. Quando ele viu diante do mal, ele fugiu. Tá certo? Então, sigamos esse exemplo. Em 8º lugar, os sábios, eles são disciplinados em seu falar. Nota o que diz em Provérbios 16, verso de número 23. Salomão, ele diz assim, capítulo 16, verso de número 23. Ele diz, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Então veja só que Salomão diz, que o sábio, ele é alguém que não sai falando tudo que vem à sua mente, né, o que dá na sua telha. E nós vemos nos dias de hoje as pessoas até se gabando, querendo dizer que é uma pessoa virtuosa, elogiando a si mesma, por não ser uma pessoa que fala o que vem à sua telha. Está errado. Isso não é sabedoria, isso é burrice, é tolice, é insensatez. Isso não é atitude de servo de Deus, isso é atitude de descrente, de pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus. Então, o sábio, ele é mestre dos seus lábios. Ele não fala uma coisa e depois vai se lamuriar porque não deveria ter falado. Ele pensa nas consequências daquilo que sai da sua boca. Tá? Ele pensa muito bem. Lembra lá o que diz Provérbios 10, verso número 19? No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quem muito fala, muito peca. Mas quem é cometido, quem toma cuidado com aquilo que fala, a Bíblia diz que esse é prudente. Então, meus amados irmãos, lembramos também que as pessoas sábias, elas têm a consciência do poder da língua e deixam que Deus controle. Deus controle. Nós vemos também no Novo Testamento que o fruto do Espírito é o quê? É o domínio próprio. Então, as palavras das pessoas sábias, elas instruem, inspiram e promovem nosso desenvolvimento. Já as palavras dos insensatos são destrutivas e nos fazem sentir vazios e desanimados. Assim como disse Paulo lá em Efésios capítulo 5, verso de número 1 a 7. Em 9º lugar, os sábios são diligentes em seu trabalho. Nota o que diz capítulo 10, verso de número 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer. Aqui, Salomão diz que o sábio é alguém diligente, é alguém que não é preguiçoso, é alguém que é trabalhador. Então, fica claro que Salomão mostra que Deus não aprova de maneira alguma a pessoa descuidada, a pessoa preguiçosa, a pessoa que gosta de procrastinar, adiar as suas responsabilidades. Um homem chamado Bob Cook costumava dizer que o trabalho árduo é uma fonte de prazer, de alegria quando estamos fazendo a vontade de Deus. Mas já pode observar,
quando você estiver fazendo seu trabalho sem alegria, sem prazer, sem contentamento, você vai fazer coisas erradas, vai agir da forma como não deveria agir. E isso deve servir de alerta para você, para mudar o comportamento. Tá? E eu quero encerrar o 9º ponto com as palavras do escritor escocês George MacDonald. Ele disse: Deus quer nosso melhor trabalho e não os restos de nossa exaustão. Deus, Ele quer que nós possamos dar o nosso melhor. Honremos a Ele no nosso trabalho, naquilo que colocamos nossas mãos para fazer. Tá certo? Se você é assim, você é um sábio. Se você é alguém preguiçoso, relaxado, descuidado com o seu trabalho, você é uma pessoa tola. Precisa mudar isso na sua vida. Em 10º e último lugar, nós vemos que os sábios, eles procuram influenciar outros a confiar no Senhor. Olha o que é dito, capítulo 11, verso de número 30. Ele diz assim: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Desculpe, eu li o verso errado, é o verso número 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha alma é sábio. O termo traduzido por ganhar significa capturar, como um caçador captura sua presa. Então, Salomão está dizendo que as pessoas sábias, elas procuram capturar os ignorantes e desobedientes, compartilhando com elas a sabedoria de Deus. Ou seja, ela investe na vida das pessoas para fazer com que essas pessoas deixem de serem ignorantes. Parece que algo muito parecido com isso, Jesus disse no Novo Testamento. Jesus disse aos seus discípulos, que eram pescadores, que eles pescariam homens em vez de peixe, lembra? Lá em Lucas capítulo 5, no verso número 10. Então isso nos mostra que a sabedoria conduz à justiça, e a justiça produz fruto. Que fruto é esse? Salomão diz, é árvore de vida, e esses frutos, eles atraem aqueles que têm fome do que é real, do que é eterno. Querendo ou não, as pessoas, elas, por meio daquilo que nós falamos, pela forma como nós nos comportamos, isso acaba chamando a atenção daqueles que não servem ao Senhor. E fazem com que eles sintam desejo. Deus usa o nosso testemunho para que os descrentes possam ser ali quebrantados e possam conseguir ouvir aquilo que sai da nossa boca, para que creiam em Jesus, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Então, por meio de sua vida, e também por meio das suas palavras, irmãos. As palavras sábias vão conduzir outros ao Senhor, tá certo? Mas se você é alguém que não está nem aí com a vida das outras pessoas, dá mau testemunho mesmo, diante das outras pessoas, com o seu comportamento, com o seu gênio, com a sua forma de ser, isso é tolice, isso é insensatez. A Bíblia não chama esse tipo de comportamento sábio, mas por outro lado, de nécio, de perverso, de simples, de escarnecedor, tá bom? Então vamos concluir o nosso estudo dessa noite dizendo o seguinte: amados irmãos, não tem como negar que o primeiro passo em direção à sabedoria é a fé salvadora em Jesus Cristo. Não tem como uma pessoa ser sábia sendo descrente. Então, antes de obter sabedoria em relação a qualquer outra coisa, as pessoas sábias, elas ouvem, a sabedoria, ela faz com que as pessoas que não são crentes, elas creiam em Jesus Cristo, tá? Desculpe, deixa eu só reformular aqui meu pensamento. As pessoas que ainda não são crentes, elas precisam ouvir do Evangelho. E o Evangelho é quem vai fazer com que essas pessoas elas sejam sábias. Então, Jesus Cristo,
ele é a sabedoria de Deus. Então, as pessoas estudadas e treinadas que ignoram ou rejeitam a Cristo podem até ser bem-sucedidas e sobreviver, mas sem Jesus elas jamais conseguirão viver de fato, ou seja, ter uma vida que glorifique a Deus. Então, a coisa mais sábia que uma pessoa pode fazer e crer é crer em Jesus e viver em obediência a Ele. E eu pergunto para você, você é uma pessoa sábia? Quais dessas características estão presentes em sua vida? Se você não é uma pessoa sábia, eu quero que você possa procurar imitar essas 10 características que nós citamos aqui. E no final você vai perceber que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Deus promete que os sábios eles herdarão a terra. Deus promete também que os sábios darão alegria aos outros. E também trarão o socorro de Deus para aqueles que não servem ao Senhor e estão perdidos. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Um grande abraço para você. Nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão do culto dessa noite. Espero que amanhã, na Escola Bíblica Dominical, você possa estar conosco às 9 horas, tá certo? E assim nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Então não se esqueça, se você está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar aí no joinha, tá certo? Compartilhe o link da nossa transmissão com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês, para evitar que a gente acabe esquecendo de alguém, né? Quando mandamos alô, sempre estamos esquecendo de alguém, felizmente. Peço até perdão aos amados. Então, a gente vai apenas, de uma forma geral, saudar a todos, tá? E eu quero encerrar uma frase aí do Billy Graham, que diz assim: estude a Bíblia para ser sábio. Creia na mesma para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Amém? Que Deus abençoe e edifique grandemente a tua fé. Vamos orar e encerrar a transmissão de hoje à noite. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor torne essa palavra clara a cada irmão, a cada pessoa que está nos assistindo e que ela possa frutificar, ela possa falar aos nossos corações e promover a mudança necessária em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Então, que Deus abençoe, um grande abraço, tenham todos uma boa noite. Tchau.